Amados e queridos irmãos, mais uma vez vos saúdo com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero convidá-los para, neste momento, abrirmos as nossas Bíblias no livro do profeta Amós, capítulo de número 6, onde a palavra do nosso Deus nos diz assim: ai dos que repousam em Sião e dos que estão seguros no monte de Samaria, que tem nome entre as primeiras nações e aos quais vem a casa de Israel. Passai a Calné e vede, e dali ide a grande Amate, depois descei a Gate dos filisteus. Serão melhores que estes reinos? Ou será maior o seu termo do que o vosso termo? Vós que dilatais o dia mau e vos chegais ao lugar de violência, que dormis em camas de marfim, e vos estendeis sobre os vossos leitos, e comeis os cordeiros do rebanho, e os bezerros do meio da manada, que cantais ao som do alaúde, e inventais para vós instrumentos músicos como Davi, que bebeis vinho em taças, e vos ungis com o mais excelente óleo, mas não vos afligis pela quebra de José. Eis que agora ireis em cativeiro, entre os primeiros que forem cativos, e cessarão os festins dos regalados. Jurou o Senhor Jeová pela sua alma. O Senhor, Deus dos exércitos, tem uma abominação pela soberba de Jacó, e aborreço os seus palácios, e entregarei a cidade e tudo que nela há. E acontecerá que, ficando de resto 10 homens numa casa, morrerão, e alguém tomará o seu tio, ou o que o queima, para levar os ossos para fora da casa, e dirá ao que estiver nos cantos da casa: está ainda alguém contigo? E ele dirá: ninguém. E dirá este: cala-te, porque não podemos fazer menção do nome do Senhor. Porque eis que o Senhor manda, e será ferida a casa grande de quebraduras, e a casa pequena de fendas. Poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis: não nos temos nós tornado poderosos por nossa força? Porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e o oprimir-vos-á, desde a entrada de Amate até ao ribeiro da planície. Soberano e eterno Deus, a tua palavra foi ministrada, a tua palavra foi derramada sobre as nossas vidas, e a tua palavra, ela é a boa semente. Pai, que a tua palavra venha a germinar, a brotar, crescer, florescer e frutificar em nossas vidas, e que os nossos frutos, através da tua palavra, sejam frutos dignos de justiça, pois somente a ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Abre os nossos ouvidos para entendermos a tua palavra, dá-nos discernimento, pois isto, Pai, é o que nós te pedimos
e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero falar sobre a questão da justiça. A justiça e os pobres. A justiça e os pobres são um importante tema das Escrituras. É um tema que perpassa a história da salvação, desde que Abel foi assassinado por Caim, seu irmão, até o momento em que as lágrimas são enxugadas no livro do Apocalipse. A ideia bíblica de justiça não é uma formulação teórica que simplesmente exercita o intelecto. Amados e queridos, é uma coisa bem mais profunda, pois, pelo contrário, ela exercita o coração e a vontade. Ela é resumida nas palavras de Jesus, que disse que amar Deus de todo o coração, de toda a alma e de toda a mente, e amar o nosso próximo como a nós mesmos, resume toda a lei e os profetas. Isso se encontra no livro de Mateus, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 22, do versículo 37 a 40. Estas duas afirmações concretizam a expressão da justiça de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Deste ponto de vista, a justiça tem uma característica relacional, dinâmica. Na verdade, é a característica de uma ação amorosa entre Deus e os seres humanos, e dos seres humanos entre si. Uma ação que está à altura das necessidades de um relacionamento, seja com Deus ou com outras pessoas. É considerada justa. Justo é qualquer ato dentro do relacionamento de aliança que mantém, que preserva ou restaura a base de uma vida em comum. A justiça une humanidade e comunidade. Dois elementos importantes, irmãos. Esses dois elementos são importantes. A justiça, ela tem que unir a humanidade e a comunidade. Pois esses dois elementos importantes, que muitas das vezes são muito desgastados em nossos dias. Por exemplo, os líderes e as potências mundiais ficam felizes em fazer do mundo uma aldeia global na economia. Mas será que estão dispostos a fazer dele uma comunidade em que, de forma compassiva, uns cuidam dos outros e em que existe um compartilhamento justo dos recursos? No Antigo Testamento, a lei de Moisés, exemplificada nos 10 mandamentos, e todas as outras leis foram forjadas no contexto de um pacto de obediência e fidelidade entre Deus e o seu povo, e entre os indivíduos. Tudo estava aberto e nada era forçado. Todas as leis pretendiam criar uma base sadia para a vida comunitária. Assim, a justiça bíblica não tem uma venda nos olhos, segurando de forma imparcial a balança como um símbolo da justiça que temos hoje. Pelo contrário,
Ela tem um rosto descoberto, magnífico e santo. O rosto de Deus voltado bondosamente para os pobres, os desamparados e oprimidos, num mundo caído em que impera uma injustiça crônica, tanto no passado como agora. Deus se coloca firmemente como protetor e vingador dos necessitados. Nós podemos examinar isso no Salmo 10, versículo 14 a 18. Esta é a preferência social de Deus, sua parcialidade. Não é que os pobres são necessariamente santificados pela carência que experimentam em sua vida, ou que são mais virtuosos do que os ricos por causa do seu sofrimento. Não. Paulo diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3:23, e que na escala social de Deus as coisas são assim. Deus não faz acepção de pessoas. Em meio a todo o mal e a distorção causada pela condição pecaminosa do ser humano, aqueles que ficam na parte inferior da escala estão na situação de prejudicados. São aqueles contra os quais se peca, e por ser o critério último do que é justo, do que é justiça, Deus abraça a causa deles, pois Ele ama a justiça e o direito. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Como Senhor da justiça, Deus espera, acima de tudo, que reis e juízes, isto é, líderes de nação ou líderes de religião, sejam justos e corretos. O dever do rei é não se deixar corromper, mas vigiar constantemente para falar em favor daqueles que não podem articular seu sofrimento. Ele deve julgar com justiça e defender os direitos dos pobres e necessitados. Isto na visão de Deus. Por outro lado, os juízes não devem aceitar suborno, nem serem intimidados pelos poderosos, mas sim preservar o direito dos afligidos e destituídos e socorrer os fracos e necessitados. Na Bíblia Sagrada nós vemos que o profeta ele tem o seu papel, e o papel dos profetas é lembrar isto aos líderes. Era o papel dos profetas que clamaram contra a idolatria e a injustiça nos níveis sociais, nos níveis pessoais, nacional e internacional. Em muitos momentos eles dramatizaram em sua pessoa as consequências que adviriam do fato de o povo só ter olhos e ouvidos para seus próprios caprichos e desejos, para os seus objetivos, para os seus interesses mesquinhos. Na economia das Escrituras, a fidelidade ao Deus único e o bem-estar do povo andam de mão dadas. Assim como a idolatria vem acompanhada pela injustiça. Devemos refletir sobre isto na realidade atual de secularismo, pluralismo e grandes avanços científicos, onde a injustiça claramente aumenta e fica cada vez mais sofisticada. Seria isto o resultado da negação da existência de um Deus absoluto de justiça em nosso meio? Hoje os pobres do mundo aumentaram grandemente em número e apresentam várias faces, devido a modificações de ordem geopolítica, as guerras étnicas de nossos dias que eliminam populações inteiras
são uma repetição sombria do episódio em que Caim matou Abel. Atos de terrorismo internacional matam pessoas inocentes e o poderio bélico é aplicado em escala tal que, para muitos, suscita questões relacionadas com a justiça. Dessas guerras resultam milhares de refugiados que ninguém quer receber, em constante movimento e sem pátria própria. Estão em piores condições que os exilados da antiguidade. Mulheres e crianças em todo o mundo trazem as máscaras da opressão a que são submetidas por razões de gênero e porque se mostram indefesas. Os velhos, doentes e enfermos são deixados para trás. Os milhares de trabalhadores dos países pobres percorrem a face da terra. Deslocados cultural e socialmente, geralmente trabalham em condições impróprias. A fome em muitas partes do mundo deixa milhões, se não mortos, como meros espectros do que eram. E ao mesmo tempo há nações que lutam contra a obesidade entre seus cidadãos, gastando milhões com tecnologias de redução de peso. Hoje também, uma grande parte da humanidade sofre opressão, não só nas mãos de vizinhos, mas nas mãos invisíveis de elites poderosas em seus próprios países e no mundo inteiro. Ao criarem leis, estruturas e sistemas que favorecem os interesses de poucos, as pessoas de nossos dias inventaram uma maneira de se distanciar dos atos diretamente opressivos, não só contra indivíduos e comunidades, mas também contra nações e povos inteiros. Algumas das leis estruturais e sistemas políticos, econômicos que operam atualmente mantêm nações mais fracas em constante dependência e subdesenvolvimento. Que os pobres sempre estarão conosco é algo que ainda se pode verificar, prova de uma consciência universal não regenerada sob o juízo de Deus. O profeta Isaías examinou a realidade moral e social da sua época e constatou que o quadro não era nada animador. Ele lamentou, dizendo: "O Senhor viu isso e desaprovou. O não haver justiça, viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor." Interceder foi o grande desafio para Isaías e todos os profetas fiéis antes e depois dele. Hoje, com injustiça estruturada e globalizada, e com os pobres ainda mais marginalizados e reduzidos a simples estatística, o desafio de ser um intercessor continua mais urgente do que nunca. Nós vemos isso nesta passagem do livro de Amós em que nós lemos, porque no tempo em que Amós começa a falar com Israel, Amós começa a ser usado por Deus para profetizar aquela nação, para levar a mensagem de Deus para aquela nação, para aquele povo daquela época que não estava vivendo de acordo com a lei de Deus. Ele leva uma mensagem de destruição e de exílio. A riqueza, a vida fácil, naquele tempo como hoje também, isolam as pessoas das questões realmente importantes e causam um falso senso de segurança. Em todas as épocas, a autossuficiência e o orgulho levam os seres humanos à ruína. Agora, o orgulho do povo de Israel, que Deus odiava esse orgulho, seria destruído. A ruína e o exílio aguardavam o povo de Deus. Calné, Amate, duas cidades na Síria. Amate é a moderna Amã. Cidades como Lodebar, Carnaim, cidades a leste do Jordão,
que Israel tomou dos sírios. Arabá, o vale árido, vai do Mar Morto ao Golfo de Acabá. Então Deus estava tratando ali, falando com o povo, de uma maneira que o povo entendesse. Poderão correr cavalos na rocha? É óbvio que não. Os seus cascos se quebram. Poderão lavrar a rocha? Quem pode lavrar a rocha? Então Deus está falando de coisas que não é possível acontecer. E aquelas pessoas estavam se comportando como cavalos. Aquelas pessoas estavam como que arando na rocha pelas suas obras. Por quê? Eles haviam tornado o juízo. Eles haviam tornado o juízo em fel. A coisa estava realmente a um ponto terrível. Porque Deus, no versículo 12 do capítulo 6, é o versículo que me chama mais atenção, porque aqui é que está a ênfase maior. Quando Deus diz, através do profeta Amós: poderão correr cavalos na rocha? Poderão lavrá-la com bois? Porque haveis vós tornado o juízo em fel, e o fruto da justiça em alosna. Tanto o fel como a alosna, que é uma erva, eram amargosos, coisas amargas. Então Deus está dizendo que o juízo que aqueles homens ricos, poderosos da época de Amós praticavam era um juízo amargo. E o fruto da justiça que eles produziam era um fruto amargo. Era um fruto amargo. E eles não respeitavam as leis do Senhor Deus. Porque Deus ainda diz lá no versículo 13, através do profeta Amós: vós que vos alegrais de nada, vós que dizeis, não nos temos nós tornado poderosos por nossa força, como coisa que Deus não tivesse dado aqueles bens a eles, como coisa que Deus não tivesse tirado eles do Egito, da casa da servidão, para fazer deles uma nação, um povo santo, um povo separado, um povo de boas obras, um povo que deveria dar exemplo. E hoje não é diferente. Quantas e quantas das pessoas foram tiradas da miséria, da pobreza, e Deus deu a elas uma prosperidade, uma vida melhor, mas elas continuam oprimindo os pobres e os necessitados. A preocupação delas é arrancar alguma coisa daqueles que são oprimidos, daqueles pobres, daqueles que são menos favorecidos. Não há uma questão de você ver uma determinada denominação falar: vamos criar escola para nossas crianças, nossos filhos, terem escola com professores evangélicos para ensinar os nossos filhos e ter uma educação de qualidade. Não há um investimento nessa área, não há um investimento numa faculdade para que os filhos dos crentes atuais também tenham condições iguais de instrução. Não há um interesse em se fazer hospitais onde o povo evangélico possa ser atendido, onde pessoas carentes possam ser atendidas, independentemente das suas religiões. Não há isso. Você só vê eles querendo fazer o templo maior. Quanto maior o templo, mais gente vai entrar, mais gente vai se aglomerar, mais vai ser a oferta, mais vai ser o dízimo. E é isso que eles estão interessados. Então, irmãos, é disso que Amós estava falando naquele tempo, porque aqueles homens só estavam interessados em cada vez mais adquirirem bens e riquezas pessoais. E no versículo 14 continua dizendo: porque eis que eu levantarei sobre vós, ó casa de Israel, um povo, diz o Senhor, Deus dos exércitos, e oprimir-vos-á. Hoje também não é diferente, meu irmão. Deus vai começar a levantar no mundo